aqui nessa nona, como era a relação de professor e aluno, né? Essa coisa. O colégio de aplicação tinha uma estrutura que se chamava, dentro dessa estrutura tinha um professor regente de turma. Os alunos escolhiam no início do ano o seu regente. E aí esse professor, ele era assim o que acompanhava, era um mentor, meio assim um mentor da turma. Era ele que acompanhava os alunos nos conselhos de classe, ele era o responsável por depois conversar com os alunos sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, sobre os seus avanços. Ele acompanhava os alunos nas Olimpíadas, era com esse professor que os alunos discutiam o seu uniforme. Nas Olimpíadas não era só de esporte, nós tínhamos Olimpíadas, era redação, era música, era torcida, era dama, xadrez, porque muitos alunos não se destacavam só no esporte físico, né? Então nós tínhamos todas essas modalidades. Então esse professor regente era quem acompanhava a mesma turma, era o pai, irmão, amigão, o carrasco, se tinha que dar uma carraspana, era o professor que estava com dificuldade, conversava com ele, sabe? A gente fazia reuniões com as turmas e tal. Então, por que eu comecei a falar no professor regente? Porque nós demos então esse trabalho, esse texto sobre drogas para os alunos do terceiro ano. Eu era regente do terceiro B e o Taquino era regente do terceiro A. Foi uma maravilha, acompanhamos, trabalhamos. Os alunos ficaram, sim, um pouco chocados, claro, porque era um texto forte, né? Mas era assim, ó, olha aqui, ó, cara, se tu queres entrar na droga, tu entra, mas não diz que ninguém te avisou. É isso que te espera, não tem como sair disso. Era essa a mensagem que estava no texto. E os pais, nós tínhamos naquela época muitos filhos de militares, que eram transferidos, e como o colégio era um colégio federal, tinha que aceitar, tivesse vaga ou não tivesse vaga. Essa era uma outra coisa. Hoje o colégio pode negar, mas naquele tempo não se pode. Pode, porque a lei ela na verdade deixa em aberto. A lei diz, desde que haja vaga. Mas naquele tempo não, se tem vaga ou não tem vaga, entra. E aí eles pediram uma reunião com a diretora. E a diretora era a Herta e eu era a vice-diretora. Por coincidência, eu era uma das pessoas ali. E esse texto nós tiramos do Pasquim. E aí eles vieram, os pais dos alunos, eram acho que uns 8 pais, todos militares, de uniforme. E eu e o Taquini, a Herta não estava. Ela deixou na Herta, né? E deixou nós dois lá conversando. E aí eles disseram que não aceitavam, porque esse jornal comunista e essa linguagem chula, baixa, tarará, tarará. Por sorte, o pai de uma das alunas tinha sido meu vizinho lá em Siderópolis. E se dava muito bem com meu pai. Meu pai já era mais velho que eles, mas eles eram adolescentes quando eu era menina, né? E então tinha uma relação boa. E eu disse para ele, tu sabes quem é que assina o Pasquim lá em casa? É o meu pai. E tu achas que meu pai é comunista? É porque esse é um jornal só de comunista, não sei o que, sabe? Eu acho que meu pai é comunista, meu pai não é comunista. Tu sabes que não é, né, fulano? Ele disse, não, claro que não, e tal. Eu disse, então, é uma visão equivocada que vocês estão tendo. Vocês acham que um filho de vocês, depois de ler isso aqui, vai achar que a droga é uma coisa boa? Nós tivemos que fazer, o Taquini e eu, toda uma argumentação para provar para eles que a linguagem realmente era uma linguagem chula, mas que nós tínhamos feito a crítica dessa linguagem e tínhamos contextualizado, tarará, 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 tarará. Terminou, que eles saíram muito satisfeitos, nós também, não falaram mais nada. Os filhos morreram de vergonha, porque, né, imagina o pai lá ligar por causa do texto, mas era isso. Foi a única vez que houve uma tentativa de interferência num trabalho que a gente estava fazendo. Mas imagina que susto naquele período. Não, e quando eu vi essa pessoa, pai dessa minha aluna, eu amei, porque eu sabia que ele era uma pessoa muito cordata, uma pessoa, né? E ele me conhecia, né? Como pessoa fora dali também. E os outros não, tinham vindo todos de fora. E ele era daqui. Pode desligar que eu conto quem.